O viés de negatividade é essa tendência que a gente tem de sempre olhar as coisas para um lado negativo. E eu percebi que isso é uma coisa que nos prejudica demais, porque quando nós damos ênfase às coisas ruins que nos acontecem, nós não conseguimos ter uma mentalidade que prospera, uma mentalidade de mudança de vida, porque nós ficamos estagnados, nós ficamos parados e nós ficamos apenas focando na vida em que algo está faltando, em que algo está ruim, em que algo está difícil. E a gente não foca nas coisas boas que acontecem. Porque quando a gente foca nas coisas boas, quando a gente foca na gratidão, quando a gente foca em agradecer as coisas boas e maravilhosas que nós temos, mais coisas boas vêm. Coisas boas atraem coisas boas e coisas ruins atraem coisas ruins. Então é muito difícil você ver uma pessoa que vive na negatividade tendo uma vida feliz. Mesmo que ela tenha a vida mais feliz do mundo, ela não vai sentir aquilo. Por quê? Porque a mente dela está presa no negativo. É um ciclo de crenças, um ciclo em que ela vai alimentando a vida dela com as coisas ruins. E apenas o que é ruim é o que tem importância na mente dela. Então, a gente tem que parar, às vezes, para pensar se nós não estamos nos tornando essa pessoa que sempre enxerga apenas o lado ruim, as coisas ruins, apenas a tendência negativa das coisas, dos acontecimentos. Porque isso tende a nos deixar doente. Se a gente for prestar atenção, se a gente for focar apenas nos ruins, das coisas ruins que nos acontecem, nós vamos ficar loucos, vamos ficar doidos. E essa tendência é chamada de viés de negatividade. É um mecanismo no nosso cérebro que ele tende a prestar atenção nessas coisas ruins. Por quê? Lá na nossa pré-história, nos homens das cavernas, o ser humano ele precisava prestar mais atenção nas coisas ruins do que nas coisas boas. Por quê? Coisa ruim naquela época significava um perigo para ele, como por exemplo um animal selvagem, uma cobra, ou um leão, um animal que podia machucá-lo, ou uma tribo vizinha que ia atacar eles. Então, os homens das cavernas, eles tinham esse mecanismo de sempre estar atento a todo momento a qualquer traço, a qualquer sensação negativa, porque aquilo era essencial para eles sobreviverem. Mas hoje, nós não somos mais esses homens. Nós não vivemos mais nas cavernas, mas nós mantivemos esse mesmo mecanismo no nosso cérebro. Nós herdamos da época pré-histórica. Então é importante que a gente entenda que nós não estamos correndo este tipo de perigo de viver na selva, mas nós estamos sendo expostos a situações modernas, como os desafios da modernidade, como contas a pagar, estresse, trânsito, burnout, depressão, ansiedade. Tudo isso liga e ativa esse mecanismo de viés de negatividade. Então, é importante que a gente tenha sempre esse controle de pensamento, que a gente sempre pare para analisar como que eu estou enxergando os acontecimentos da minha vida. Será que isso está me levando para um lado em que eu só enxergo tudo como ruim, enxergo tudo como nublado? Será que isso é realmente verdade? Ou será que é apenas uma forma da mente dar mais ênfase, focar mais naquilo de ruim que eu acho? Né? Então é importante a gente ter esse pensamento crítico, porque ajuda a gente a enxergar que às vezes a nossa situação não é tão ruim assim, às vezes o nosso problema não é tão grande, mas a gente que faz o problema ser enorme, ser grande. Então, entender sobre viés de negatividade é importante porque faz a gente parar para pensar um pouco. Será que eu estou analisando as coisas que me acontecem de forma honesta, de forma justa, ou será que eu estou tendendo a esse lado negativo? E toda vez que a gente tender para um lado negativo, a gente vai ficar mais negativo, porque a negatividade atrai a negatividade. E da outra forma é correta. Quando a gente foca nas coisas boas, na gratidão, no que a gente tem, quando a gente usa as coisas ruins não como um reforço negativo, mas como algo que vai nos deixar mais proativo, que vai nos estimular a buscar melhor, a ser melhor, a gente vai ter uma evolução. Agora, se a gente ficar só pensando no negativo, a nossa vida só vai ir pro negativo. Então é importante que a gente sempre tenha esse pensamento de dar ênfase nas coisas positivas e, claro, enxergar as coisas negativas como um aprendizado, como algo que precisa se mudar, mas não sempre como uma ameaça que vai destruir a nossa vida. Porque os problemas, todos os nossos problemas, eles têm solução.
Então, se o problema não tem solução, ele resolvido está. Esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo mais rápido, mas eu espero que tenha ajudado vocês. E se vocês gostaram do conteúdo e querem mais, curtam e se inscrevam no meu canal. Até mais.